podeis assentar-vos e abrirdes a vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Nós leremos de maneira alternada até o versículo 6 do capítulo 38 de Isaías. Essa leitura alternada é sempre oportuna para haver uma ligação maior entre os bancos e o púlpito, entre os irmãos e o pregador, e assim já um entrosamento a partir do texto que nós vamos ler para a nossa meditação. O tema desta manhã é o Deus da nossa fé. Isso faz diferença. Observe que é uma particularidade. Não é um Deus qualquer, é o Deus de nossa fé. E nós vamos ver alguns atributos, algumas qualidades que, aliás, estão no texto, claramente no texto, para aqueles presbíteros, diáconos, pregadores leigos, para as senhoras que fazem palestras. Ouviu, professora Ósia? Já está aí uma palestra pronta, um sermão pronto, no versículo que nós vamos ver, os dois, aliás, 5 e 6. Mas o presbítero Venâncio nos fará a gentileza de nos conduzir na leitura alternada de Isaías 38, de 1 a 6. Isaías 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vertei com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A igreja. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade. Amém. Que o Santo Espírito de Deus, meus irmãos, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela bênção de conhecermos a Tua palavra e, através dela, conhecer-te melhor. Agora acabamos de ler, Senhor, uma porção da palavra santa para edificação nossa. Por isso te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, nos fales agora ao coração. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao Teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. O Deus de nossa fé. Há no livro do Eclesiastes, meus irmãos e queridos amigos, uma expressão curiosa e de grande profundidade teológica. A expressão é esta: que Deus pôs a eternidade no coração do homem, da mulher também, porque homem aqui é linguagem genérica para identificar ambos os sexos.
Deus pôs a eternidade no coração do ser humano, quando o criou à sua imagem e semelhança, para com ele se relacionar de maneira muito especial e afetiva. O pecado, porém, afastou o homem de Deus. Não apagou a imagem e semelhança do Criador, mas turvou-a, deturpou-a, e esta deturpação resultou na ausência, no fugir, no afastar-se do homem de Deus. E esse afastamento só tem criado problemas graves. Esse afastamento só tem felicitado o ser humano. Daí porque Agostinho, o notável teólogo da Idade Média, diz: Senhor, tu nos criaste para ti. Inquieto estará o nosso coração enquanto não descansar em ti. Há no coração humano um vazio do tamanho de Deus. O coração humano, já disse alguém, tem a forma de um triângulo. E ainda que se coloque o mundo que tem a forma de um círculo, ainda sobra espaço vazio no coração do ser humano, porque ele foi criado para glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. E por isso mesmo, nada, ninguém, nenhum outro ser, a não ser Deus, preenche o vazio, o anseio mais irrequieto do coração humano. A partir desse afastamento, o ser humano não tendo mais, por causa do pecado, aquela comunhão permanente com o Senhor, mas sentindo a saudade de Deus, a necessidade de Deus, começou a criar os seus próprios deuses. E assim, o paganismo criou uma série inumerável de deuses à imagem e semelhança do próprio homem. Razão pela qual Pope, o poeta inglês, falando, escrevendo sobre isso, caracterizou esses deuses como sendo deuses mutáveis e iracundos, só na vingança e podridão fecundos. Meus irmãos, no texto que estamos analisando, há um fato histórico de grande relevância. O rei da Síria, Senaqueribe, havia invadido Judá, o reino de Judá, e mandara cercar a cidade de Jerusalém. Ezequias estava doente, o rei de Judá. Ao receber a notícia de que Senaqueribe havia mandado cercar Jerusalém para destruí-la, a sua doença se agravou mais. E a coisa se complicou mais ainda, quando Deus mandou Isaías levar-lhe uma mensagem profundamente desalentadora. E a mensagem era esta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias se vira para a parede, ora, chora muitíssimo, e Deus de imediato manda Isaías voltar. E o profeta retorna à casa, ao palácio de Ezequias, com uma outra mensagem. Agora uma mensagem de alento. Agora uma mensagem de conforto, de esperança, uma mensagem de incentivo.
E é em cima desta mensagem que nós vamos encontrar as características marcantes do Deus de nossa fé. Meus irmãos, quando Senaqueribe, para frustrar a esperança do rei Ezequias, para abatê-lo, fez uma carta para ele. Naquela carta, Senaqueribe zomba de Deus. Naquela carta, Senaqueribe, rei da Assíria, menospreza o Deus de Judá. E é bom que os irmãos me acompanhem nesse detalhe para o seu enriquecimento. Por gentileza, abra a sua Bíblia, aí no capítulo 37, e vamos ler os versos 10, 11 e 12, para verificarmos alguns lances dessa carta atrevida do rei Senaqueribe para abater o ânimo do rei Ezequias. Vamos ler o verso 10, os irmãos podem iniciar, por favor. Vamos formar um grande coral. 10, 11 e 12. Que Senaqueribe diz, na sua ousadia, que o Deus de Ezequias era um engano, era um engodo, era uma frustração, nada poderia fazer na defesa de Jerusalém. E ele vai trazer para o seu argumento uma comparação com dados passados. Quais são esses dados pretéritos? Ele lembra que cidades e nações tais e tais e tais foram destruídas por ele e que os deuses daquelas nações nada puderam fazer. Assim também, o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém, nada poderá fazer para livrá-la das mãos de Senaqueribe. É uma tentativa de afrontar a Deus, de minar a fé, de tumultuar a esperança. Mas, em contrapartida, a superioridade de Deus é inigualável em relação aos deuses daquelas nações citadas por Senaqueribe. E Ezequias, na sua oração ao Senhor, ele diz, é verdade, Senhor, que eles destruíram aquelas nações. Os seus deuses nada puderam fazer, porque eles não eram deuses. Esta é a grande diferença. Os deuses das nações, abatidas pela Assíria de Senaqueribe, nada puderam fazer para defendê-las, porque não eram deuses. Mas o Senhor é Deus, dizia Ezequias. E Deus vai confirmar esta fé, porque Deus honra a confiança daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Ele diz aos que me honram, eu honrarei. E não há maneira mais bonita, mais sublime de honrar-se a Deus do que crer nele, confiar nele, lançar-se nos seus braços com absoluta confiança. Então, qual é a mensagem? A segunda, que Deus manda para o rei Ezequias. Isaías volta, antes de chegar em casa, Deus diz, volta, vai lá a Ezequias e lhe diz,
E agora nós vamos ver. Os irmãos permaneçam, por favor, com a sua Bíblia aberta em Isaías 38, para esta análise. Verso 5. Está escrito: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Prova que Ezequias era da linhagem de Davi. E aí o que é que vai dizer? Vem aqui a primeira característica marcante, distintiva do Deus da nossa fé. Qual é o primeiro verbo que está aí? Ouvir. Ouvir a tua oração. Vai e diz a Ezequias, ouvi a tua oração. O Deus de nossa fé é o Deus que ouve a nossa oração. Não é o Deus surdo, não é o Deus alheio, não é o Deus indiferente. Castro Alves, glória e honra da literatura brasileira e mundial, no seu belíssimo poema Vozes da África, faz uma pergunta: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da nossa fé. O Deus da nossa fé ouve a nossa oração. E ouvir é condição preliminar para responder. Só responde quem ouve. Quem não ouve, não responde. Se eu lhe faço uma pergunta e você não me escuta, você não tem nada a me responder. Deus ouve, porque é Deus vivo, é Deus solidário, é o Emanuel, o Deus conosco. Mas, quanto a responder, Ele também responde. Há 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. A primeira é dizendo sim, de modo imediato, instantâneo. Deus responde na hora, como me respondeu um dia na cidade de São Paulo, no gabinete pastoral, quando um bandido perverso com um revólver 38 puxou o cão da arma, apontou para a minha cabeça e me deu uma ordem: ajoelhe-se, pastor, que você vai agora morrer e vai para o céu com o dinheiro da igreja. Ele queria o dinheiro da igreja. Eu disse: não temos dinheiro aqui. O dinheiro está no banco, tesoureiro deposita, não fica dinheiro. Se eu sei, pastor, que tem dinheiro aí, você não quer me dar, então você vai para o céu agora com o seu dinheiro. Bom, mas essa é uma história que eu conto depois com detalhes. Deus ouve e a prova é que eu estou aqui, não é? O bandido estendeu a mão e puxou o cão da arma com o dedo no gatilho, apontado para a minha cabeça. Depois eu conto essa história em detalhes. Deus diz sim, na hora. Ele disse para mim sim, na hora. Outra maneira de responder é se espera um pouco. E Ele nos põe no banco da paciência, da perseverança, da esperança. Foi assim com Isaque, filho de Abraão. 25 anos orando para que Rebeca pudesse engravidar. Uma espera de 1/4 de século. Deus responde, espera um pouco. Também responde dizendo não, porque Ele sabe o que melhor nos convém. Ele diz não para o nosso próprio bem, mas responde. E responde porque é o Deus que ouve. Ouvi a tua oração. Mas vamos adiante, irmãos. O que é que Deus diz mais? Vi as tuas lágrimas. O Deus de nossa fé
ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Quantas vezes aquela mãe, aquele pai choraram no silêncio da sua dor, sem que ninguém os visse chorar, mas o Deus de toda graça, o onisciente Jeová, viu, estava presente, ele vê as nossas lágrimas. E não apenas as vê pela sua onisciência, mas ele as vê pela sua solidariedade, pelo seu amor, pela sua identificação com aquele ou com aquela que sofre. O salmista, referindo-se a isso, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. O odre era aquele vasilhame feito de couro de cabra, de carneiro, para os antigos orientais carregarem líquidos. Eram as garrafões de couro, o odre. E o salmista diz, tu, Senhor, recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Deus é solidário, Deus é um grande colecionador de lágrimas. Vi as tuas lágrimas. Certa vez, Jesus passou por uma cidade pequena chamada Naim. E quando Jesus chegou à porta da cidade de Naim, o pessoal ia trazendo um defunto, um jovem, recém-falecido, que estava sendo levado para o sepultamento. E o que agravava aquele quadro não era apenas a morte de um jovem, mas era a morte de um jovem filho único de uma mulher viúva. Senhores, imaginem o aspecto dantesco desse quadro, a profundidade desta dor. Uma mãe viúva, certamente, talvez pobre, perde o filho único, um jovem, que poderia ampará-la, ajudá-la no crepúsculo da sua vida. E ela agora fica só. E vinha chorando, chorando muito. Jesus detém o cortejo fúnebre, dirige-se àquela mulher e com uma palavra de ternura lhe diz, não chores. Sou capaz até de imaginar, seguindo o pensamento luminoso de Anatole France, o poeta e escritor francês, que diz, saber não é nada, imaginar é tudo. Eu sou capaz de imaginar que Jesus, em sua solidariedade divina, aproximou-se daquela senhora, pôs as mãos nos seus cabelos grisalhos, olhou no fundo dos seus olhos e com a ternura da sua voz disse, não chores. Voltou-se para o esquife e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem se levantou, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Vi as tuas lágrimas. Jesus viu as lágrimas daquela mãe solitária, aflita, desesperada, que conduzia para o túmulo a única esperança, humanamente falando, que lhe restava o seu próprio filho. Deus de nossa fé vê as nossas lágrimas. Não há lágrimas perdidas na vida do crente, porque o Senhor as recolhe no seu odre de misericórdia e de graça. Mas, vamos adiante aí no verso 5, Deus está dizendo mais coisa. Ouviu tua oração, vi as tuas lágrimas e... O quê?
acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acrescentarei. Era para morrer naquele dia, naqueles dias. Mas Deus dá uma chance a mais. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. O Deus de nossa fé prolonga a nossa vida para a sua glória. Se os irmãos não me tomarem como cabotino, me apresentando como um exemplo, uma ilustração, mas é para a glória dele, 2 vezes a minha vida já foi prolongada. 2 vezes. A primeira em 73, quando eu estava para calçar o sapato, para vir fazer aqui o casamento do presbítero Dr. João Soares. E naquela hora fui acometido por uma trombose cerebral. Entrei em coma. Saí da nossa casa, que é no mesmo lugar onde está o prédio, o edifício presbiteriano. Foi a casa que comprada no meu pastorado para a casa pastoral. E eu morava ali. Saí numa ambulância. E a Eunice Marinho cantou um hino a propósito daquele evento, daquele fato. Sem esperança de vida, não era assim, Eunice? Sem esperança de vida, dos médicos desenganados. Numa ambulância levaram o nosso pastor amado. Eu não sei o resto, Eunice, depois vê isso. Foi assim. Sem esperança de vida, desenganado pelos médicos, fui levado numa ambulância para o Hospital Espanhol. De lá, transferido para o Hospital Santa Isabel, porque o médico passou a cuidar de mim, grande amigo de saudosa memória, Dr. Celso Figueroa, uma das maiores autoridades como angiologista na Bahia, que me fez 2 cirurgias, pedindo permissão à dona Aldira para fazer a cirurgia. Primeiro eu fui desenganado por causa da trombose. Depois ele receou a cirurgia, que disse a ela, há uma de 3 possibilidades. O reverendo pode ficar bom, e é o que nós queremos, mas ele pode também sobreviver sem fala, uma vida vegetativa, mas pode também morrer na mesa da cirurgia. A senhora decide. E ela, diante desta tríplice colocação, chorou e disse para o doutor Figueroa, o meu marido está nas mãos de Deus e nas mãos dos senhores, pode operá-lo. É o Deus que prolonga a nossa vida. Passei 6 meses fora de casa, de hospital, etc. Uma bênção que Deus colocou, além do doutor Celso Figueroa, foi um presbítero desta igreja, já na glória, o doutor Humberto Araújo, que era o diretor do Hospital Naval da Bahia, como capitão de mar e guerra da Marinha Brasileira. Humberto foi, de fato, uma providência de Deus naquela crise, como muitas outras pessoas aqui. A Eunice, qual é o nome daquela outra enfermeira que me escapa agora? Consuelo e outras mais. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E Deus acrescentou muito mais do que 15 anos para mim. Porque foi em 73. Os bons calculistas podem fazer o cálculo e saber quantos anos já se passaram. De 73 para cá? 37. Muito bem. Olha, o dobro de Ezequias. Mais que o dobro. Prolongarei
acrescentarei 15 anos. A primeira vez foi em 73. E a segunda vez foi agora, em maio passado. A situação mais ou menos se repetiu. E de tal maneira que a dona Aldira perdeu a esperança de que eu sobrevivesse, ligou para os filhos todos, um lá de São Paulo, o outro que já estava no Rio, a menina que é diretora do serviço de enfermagem do hospital lá de Nova Viçosa, e os 3 vieram. E quando eu voltei, tomei consciência da vida outra vez, e vi os 3 perto de mim, eu me perguntei a mim mesmo, o que é que eles vieram fazer? Aí concluí, eles vieram para o sepultamento do pai. Porque a mãe os convidou, a mãe os chamou, foi para isso. E de fato era esta a situação. Não, sem tirar nem pôr. Eu estava no limite. Eu costumo brincar, pedindo permissão ao Senhor, dizendo que eu cheguei lá na porta do céu, bati na porta, o Senhor olhou assim e disse, olha aqui, meu filho, as cachoeiras caem de cima para baixo, mas aqui subiu uma cachoeira de orações e eu resolvi atendê-las. Então você volta e depois eu chamo. Fica lá um pouquinho mais. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Mas essa história é real, não é porque é a palavra de Deus, porque é a verdade de Deus que se cristaliza, que se humaniza, que se concretiza na vida de homens e de mulheres a quem Deus ama. Esta igreja, antes de mim, antes de eu chegar aqui, teve um presbítero chamado Ezequias Nunes. Quem conheceu Ezequias Nunes aqui? Muita gente. E quem conhece Glorilde Nunes sabe que é filha de Ezequias Nunes. Ezequias Nunes era um homem de Deus, um servo fiel, presbítero dedicado, mas foi acometido de uma enfermidade, eu mesmo não sei qual, mas ele foi desenganado pelos médicos. E se lembrou do texto bíblico, e orou ao Senhor, e disse, Deus, faze comigo o que fizeste com o meu xará do passado. Pediu 15 anos. Deus lhe deu 15 anos. Passou um pouco de 15 anos. E eu me lembro que um dia vindo a Salvador, sabendo que Dona Glorinha Nunes estava viúva recentemente, fui visitá-la, abracei-a com ternura, chorávamos juntos. Fazia pouco tempo que Ezequias Nunes tinha sido transportado à glória celestial. Acrescentarei mais 15 anos aos teus dias. Mas vamos encerrar com outra característica do Deus de nossa fé. Está aí no verso 6 de Isaías 38 que estamos analisando. O que é que diz aí, meus irmãos? Vamos ver. Que beleza. O Deus da nossa fé toma a nossa defesa em qualquer situação. Você é caluniado, você é injustiçada, não se desespere, ponha nas mãos de Deus. Ele é o Deus da sua fé, é o Deus que toma a sua defesa. Eu defenderei a ti e a esta cidade das mãos
do rei da Assíria. Meus irmãos, a Assíria era a civilização mais desalmada daquela época, mais perversa. Os reis da Assíria eram os mais brutais, os mais perversos de todos os reis existentes então. Ser oprimido pela Assíria era uma grande tragédia. Deus diz a Ezequias: eu defenderei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. E Deus defendeu de tal maneira que mandou um anjo só. E naquela noite, quando Senaqueribe se preparava para o golpe final sobre Jerusalém, com o exército aguerrido e perverso, o anjo passou no acampamento das tropas assírias e 185 mil homens morreram naquela noite, sem que Judá disparasse uma flecha, sem que o arco judaico se entesasse para matar um soldado assírio. 185 mil homens morreram naquela noite. Por ação divina, o anjo do Senhor, passando por ali, usou de meios para liquidar o exército assírio. Senaqueribe, deslocado quando amanheceu o dia, e Deus o preservou para que nele se cumprisse mais e mais os desdobramentos da autoridade divina. Ele volta deslocado para Nínive, a capital da Assíria, e entra no templo de Nisroque, o seu Deus, o Deus assírio, e estava adorando o ídolo, o Deus feito pela mão do homem, quando foi assassinado ali dentro à espada. Eu defenderei esta cidade. Deus toma a nossa defesa. Foi assim quando Filipe II, rei da Espanha, o demônio do meio-dia, inimigo figadal da reforma, quis esmagar o movimento reformado protestante nos Países Baixos e na Inglaterra. Preparou uma esquadra, poderio naval admirável, visto que a Espanha era a rainha dos mares, com 130 navios de guerra, para esmagar os protestantes da Inglaterra e dos Países Baixos. Os protestantes souberam daquilo e começaram todos os dias irem à praia ao amanhecer do dia e orarem a Deus, pedindo misericórdia, porque eles não tinham como resistir ao poderio naval da Espanha que vinha para esmagá-los. 130 navios de guerra, 30 mil homens. E o tempo vai passando, E a esquadra, chamada de a invencível armada, tão grande era o seu poder, singrava os mares na direção da Inglaterra. Mas quando eles entram no Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra, sem que ninguém pudesse prever, porque os meteorologistas da época escolheram a data com mais segurança. Mas o Senhor, contrariando a todos, permitiu que uma imensa tempestade varresse o Canal da Mancha e arrebentasse com a invencível armada.
E os poucos navios que sobraram voltaram descoroçoados, batidos, humilhados. E a Espanha, que era a rainha dos mares, perdeu aquela posição para a Inglaterra e nunca mais levantou a sua cabeça como senhora dos mares. Eu defenderei esta cidade. O Deus de nossa fé toma a nossa defesa em qualquer situação. Por isso, meus irmãos, atentemos para o que nos aconselha o Salmo 62, verso 8. Salmo 62, verso 8. É preciso que esta mensagem deste salmo, como corolário, como encerramento desta mensagem de Isaías, fique gravada em nosso coração. Vamos ler juntos o Salmo 62, verso 8. Confiai. Amém. Que esta mensagem cale fundo em vosso coração, para a glória de Deus e para o vosso bem. Amém.